Como todos sabem, há um conjunto de ações aqui no Supremo, basicamente discutindo as chamadas emendas PIX e discutindo o tema da impositividade das emendas parlamentares. E nós conseguimos, num diálogo franco, institucional, extremamente produtivo, chegar ao consenso possível diante de visões diferentes a propósito desse tema. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando, com urgência, de uma nova lei que discipline essa matéria, as finanças públicas, de uma maneira geral. E todos preocupados também com a governabilidade, de modo que nós conseguimos equacionar algumas das questões que mais preocupavam, inclusive a dispersão da verba do orçamento, muitas vezes por projetos que não tinham uma planificação mais geral. Então, tudo ainda será reapreciado pelo relator depois de algumas reuniões entre executivo e legislativo que ainda precisarão regular alguns pontos. Mas ficou convencionado, e existem, para todos entenderem, 3 grandes tipos de emendas parlamentares: as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de comissão. Dentro das emendas individuais, existem as chamadas emendas PIX, que eram das transferências livres, e as emendas individuais tradicionais, que já existiam anteriormente. O tema mais problemático, que havia sido objeto de uma liminar do ministro Flávio Dino, era o das emendas PIX, que envolviam uma transferência de recursos para o destinatário, livre da apresentação de um plano de trabalho ou de um objeto específico, de um cronograma, e isso nós ajustamos que não poderá permanecer. E, portanto, a transferência, mesmo essa transferência que antes se chamava livre, ela é imprescindível que seja apresentado um plano de trabalho, um objeto e um cronograma. Portanto, acabou a transferência livre. Esse foi um dos consensos a que nós chegamos. No tocante às transferências individuais, elas são mantidas, mas haverá uma reunião, um ajuste interinstitucional, digamos assim, entre executivo e legislativo para algumas regras para a distribuição de emendas individuais, sobretudo o que a Constituição denomina de impedimentos de ordem técnica. Portanto, as emendas individuais, elas subsistem, mas observarão alguns critérios que serão definidos num prazo de 10 dias em reunião entre o Legislativo e o Executivo. As emendas de bancada, elas serão destinadas a projetos estruturantes, ou de âmbito nacional, ou projetos estruturantes em cada estado e no Distrito Federal, de acordo com a definição da bancada. Projetos estruturantes são construção de uma universidade, construção de uma ponte, de uma usina, mas é vedada a simples divisão do dinheiro entre os integrantes da bancada. Portanto, é preciso que haja projetos definidos como estruturantes e também, em relação a eles, deve haver acordo entre legislativo e executivo para a definição desses projetos. E, por fim, as emendas de comissão, elas são destinadas a projetos de interesse nacional ou regional,
definidos de comum acordo entre o Legislativo e o Executivo, conforme procedimentos que também serão estabelecidos em negociação entre o Legislativo e o Executivo no prazo de 10 dias.